primeira coisa que é importante realçar, que muitas vezes as pessoas não... Ficou aquela história de que a mãe é muito importante. Eu falo que o pai e a mãe são igualmente importantes, sim, mas culturalmente, se você voltar historicamente, o que tem que mudar, a primeira coisa que tem que mudar é isso, porque antes o pai era só o provedor financeiro e a mãe administrava a casa e cuidava dos filhos. Mas o pai é tão importante psicologicamente para o filho e para a filha quanto a mãe. Claro, e outra coisa que eu acho interessante é ampliar esse conceito de masculinidade ou usá-lo adequadamente, porque a visão machista é uma visão reducionista. Se você voltar algumas gerações, o que era masculino e o que era feminino era tudo separado, era muito separado. Hoje, você não tem como definir o que é masculino e feminino. Eu falo que, tirando gerar um filho no ventre e amamentar no seio, o resto dá para fazer e dá para contribuir. E a criança precisa, né? Tanto do pai quanto da mãe. Joaquim, o que a Bíblia fala sobre relacionamento de pai e filho? Bom, pois o maior exemplo nosso é o de Deus e Jesus. Né? A gente vê que Jesus, ele foi obediente ao Pai até a morte, né? Até a ressurreição. Né? Então, esse exemplo dele é de suma importância, nos ensina, tem um versículo que diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele for velho, ele não se desviar dele. Né, do bom caminho. Exemplo, né? Com certeza o exemplo é a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos, né? Isso. E, Dalton, a gente, pelo menos eu já ouvi muito isso, principalmente quando eu era mais nova, que normalmente a filha tem é mais apegada ao pai e o filho é mais apegado à mãe, e aí depois as coisas se invertem. Isso realmente tem uma explicação científica? Como que é? Na visão psicanalítica, depois, entre os 3 e os 5 anos de idade, existe o que se chama de complexo de Édipo. É uma ligação, você vê que toda criança, depois dos 3 anos de idade, você vê que aquela típica situação, né, que o pai e a mãe estão do lado e a criança fica no meio, seja um menino ou seja uma menina. A menina para ficar do lado do pai, o ciúme da menina em relação ao pai e o ciúme do menino em relação à mãe, como se ele quisesse tomar aquele lugar que é do pai ou da mãe. Então, a criança, quando você pergunta uma criança de 3, 4 anos de idade, quando ela crescer, com quem ela vai casar? Ela vai casar se for um menino com a mãe, se for uma menina com o pai. Então, essa é a ver. Por isso, pai e mãe é importante e os pais têm que realmente aprenderem a reorganizar isso, porque pai e mãe, especificamente, ele é modelo de pai, de homem e de pessoa. É muito comum, por exemplo, você ver, na terapia, por exemplo, uma coisa que eu trabalho muito são esses modelos de pai e mãe. E você vê muitas vezes que a pessoa, as mulheres, por exemplo, muitas vezes, a relação que elas têm com o pai e com a mãe, com o menino, né? Porque a relação que ela tem com o pai, tanto o menino quanto a menina, influencia na vida dele. O modelo que ele tem, se o pai quer que... Uma coisa interessante é que se o pai quer que a filha case bem, seja ele um modelo positivo para ela, porque ela vai ter ele como uma referência. E ela vai buscar fora exemplo como pai, né? E o pai como modelo, você pode copiá-lo inteiro ou pode fazer o oposto dele. Então, muitas vezes, se ele é um bom modelo, ele acaba influenciando nessa qualidade. E se essa qualidade de afeto foi importante, e mesmo para o menino, porque ele é um modelo de homem, né? Para um menino pequeno, por exemplo, o pai é um super-homem. Apesar dele não ser verdadeiramente um super-homem, mas na perspectiva da criança ele é um super-homem. E ele é um modelo importante e o afeto dele conta muito. Entendi. Pastor, o senhor falou da questão da obediência. É comum, né, em qualquer relacionamento, ter algumas discussões e tal. Mas o que a Bíblia fala desse ponto, dessa questão da obediência, do respeito, principalmente, que o filho deve ao pai? Pois é interessante isso. Quando a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais, né? Honrar, filho, honre o pai para que você tenha vida longa sobre a terra. Né? É uma promessa, né? Então, assim, ele agindo com essa obediência, ele vai se dar bem na vida, ele vai ter sucesso, ele vai ter vida longa, ele vai viver muitos anos, né? Então, são promessas
né, que ele, com certeza, ele vai querer. Olha, você já pensou na possibilidade de você ter sucesso em sua vida? Então, um dos princípios é honrar os pais, é a obediência, passa pela obediência. Com certeza. Lembrando, gente, que a gente está ao vivo, então você de casa pode e deve participar desse nosso bate-papo aqui. Mande a sua pergunta, mande sua sugestão e até como que é o seu relacionamento com o seu pai. Fala pra gente aqui que a gente vai gostar de saber. Você pode mandar um e-mail para semprefeliz@redesuper.com.br ou então deixar um recado no telefone 3209-3301. Estou esperando sua participação, hein? Gente, outra coisa que é muito importante a gente discutir, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, que é muita correria e tal, é a questão da quantidade e a qualidade do tempo que o pai passa com o filho. Né? Porque hoje os pais estão correndo muito, trabalham fora, e aí acaba que deixa o filho muito, às vezes muito por conta da televisão, às vezes por conta da escola. Dalton, o que você falaria para os pais que estão em casa e que de repente têm essa mentalidade? Ah, não, mas meu filho está tranquilo porque está numa escola boa, ou então não, deixei uma programação específica para ele na TV, então está tranquilo? Não, tem duas coisas importantes. Eu falo que nós vivemos numa época em que as pessoas hipervalorizam o exterior em detrimento do interior delas próprias e da qualidade desses relacionamentos. Na verdade, eu falo que criar um filho e educar um filho são duas coisas diferentes. Se você der comida, boa alimentação, a criança ela cresce e vira um adulto grande. Mas a educação é um processo grande. A educação humana ela vai do 0 aos 21, 22 anos, passando pelas fases depois da adolescência. E os pais são importantes. Agora eu falo que os melhores maridos e os melhores pais, pela minha experiência que eu conheço, são aqueles que valorizam a família e colocam a família antes do trabalho. O trabalho é necessário, mas tem homens que eles são o profissional. Eles não são a pessoa, eles são o profissional. E aí eles acham que se eles derem com uma condição material muito boa para os filhos vão ficar bem. Não, eles querem, aquela história que tem do menino que chega para o pai e pergunta quanto que ele recebe por hora e quer comprar uma hora dele para que ele fique com ele. Quer dizer, a criança não quer só o bem material. Ela precisa do afeto, ela precisa do contato, ela precisa da qualidade, ela precisa do brincar, e ela precisa também da disciplina dos pais. Ela precisa do pai, né? Ela precisa do pai. Ela não precisa do pai só do dinheiro dele. Ela precisa da pessoa dele, do colo dele, da brincadeira dele, da disciplina dele, para que a criança precisa. E para ela é muito importante. Você vê, por exemplo, tem exemplos que eu tenho de pessoas que o pai ou separou, ou sumiu, e depois volta ali anos depois, aquela criança não tem vínculo com aquele pai. As pessoas confundem gerar biologicamente um filho e a função de pai e de mãe. Essa função de pai e de mãe, por que aquela velha história da criança gostar da babá e chamar da babá de mãe ou de coisa? Por quê? Porque ela transfere esse afeto. Pai não é só quem gera, pai é quem, na verdade, além de gerar, como diz uma propaganda, se é pai tem que participar, né? Então tem que valorizar o tempo e tem que criar o tempo. Exatamente. Não vai aparecer o tempo. Se você encher sua vida de coisa material ou de trabalho, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias e você tem que fazer escolhas nesse tempo. Exatamente. Aqui eu estou vendo que você está balançando a cabeça e concordando com tudo que o Dalton fala. Fala um pouquinho. Então. Ele foi assim milimétrico quando disse essa questão. Tem até uma citação do Isamitiba que ele diz isso, que criar filhos é fácil, é só dar tudo que eles precisam e que pedirem. Educar é mais trabalhoso, é a frase dele. Então, assim, realmente, porque requer um investimento de tempo, né? E aí entra a questão do tempo, isso que você disse. Hoje em dia, no nosso, o perfil que nós vivemos hoje é de muita correria, o tempo é escasso, né? E aí aquela questão, muito tempo, pouco tempo, tempo de qualidade. A gente tem um entendimento no curso, a gente trabalha com as duas possibilidades, né? Que é necessária a quantidade, mas uma quantidade com qualidade. Com né? certeza. A gente procura tentar aliar isso, mas também não é a realidade as pessoas terem muito tempo. Então, prevalecendo o tempo de qualidade. Na quantidade, a gente consegue passar um dia com a criança
e às vezes sem estar presente. Pode colocar na frente da televisão, tipo, não, do meu filho, videogame. vai assistir não, espera aí desenho. que eu estou trabalhando, estou fazendo aqui. Eu estou presente, mas ao mesmo tempo ausente. Não tem tempo para ele na agenda, né? Exato. Melhor seria, às vezes, 20 minutos, onde você pode parar. Meu filho, o que você está precisando? Não só e sair dessa ideia simples, né, do pai que é apenas o provedor, mas o pai presente, que ouve o que aconteceu na escola, que ajuda no para casa, que ajuda ali no dia a dia, na higiene da criança. Essa participação. Só completando aqui, numa matéria que eu estava vendo, de uma pesquisa internacional, eles dizendo que a criança, cujos pais, o pai, né, ele participa ativamente do processo de educação dessa criança, essa criança ela é mais inteligente. Olha isso, né? gente. E é um benefício para os filhos e também tem para o pai. O pai ele é mais tranquilo, talvez eu estou até invadindo a área do doutor, né? Mas ele também se torna uma pessoa mais... ele pode ter mais sucesso. É interessante você falar dessa questão da inteligência, porque a inteligência está ligado muitas vezes com o emocional das pessoas, porque o que você vê muito, eu falo que os meus clientes são inteligentes, muitas vezes são pessoas formadas, todos eles têm muita formação acadêmica, e no entanto, a questão não é só a inteligência, o lado racional, é o emocional. Então, uma pessoa que tem apoio, ela se sente mais segura. Sentindo mais segura, ela utiliza melhor essa inteligência. Ela se dá o direito. Uma coisa fundamental no ser humano é a autoestima. Então, se eu me sinto bem, se eu sei me valorizar adequadamente, do fundo do coração, a pessoa lida melhor. Então, esse vínculo fortalece a autoestima da criança e, obviamente, a inteligência dela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.